Boa noite, irmãos. Graça e paz, irmãos. Francisca, Deus abençoe vocês, irmãos. E estamos mais uma vez reunidos aqui para esse tempo juntos na nossa palavra pastoral do dia 7 de agosto de 2020. Eu só estou esperando mais um pouquinho, vizinho aqui. Nós vamos hoje meditar em vários textos, não é? Então eu vou também contar com a sua paciência, no sentido de que a gente vamos folhear um pouco a escritura, lendo alguns textos que eu vou uni-los, são textos distintos, aparentemente com assuntos distintos, mas eu vou juntá-los, não é? Para uma ministração aos nossos corações sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, né? É muito precioso para nós quando nós, em tempos difíceis, ainda estamos vendo tempos difíceis nessa pandemia, nós meditamos na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador, não é? Isto traz alento aos nossos corações, traz esperança e também conhecimento da sua palavra, para que nós sejamos bênção para ministrar ao coração de outros irmãos, tá bem? Então, eu convido os irmãos para juntos curvarmos as nossas cabeças e vamos buscar o Senhor em oração. Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos mais uma vez na tua grandeza, na tua santidade, na tua soberania e no teu amor para conosco. Obrigado, Pai, porque nós somos teus filhos, nós temos sido chamados para sermos teus. O Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Obrigado pelos irmãos que têm passado por esse momento de tribulação nessa pandemia e o Senhor tem dado recuperação. De maneira especial, eu coloco diante do Senhor a nossa irmã Andréia, Pai. Que o Senhor opere no coração, na vida dela, no corpo dessa nossa irmã. Né? Que o Senhor possa, então, dar destreza e sabedoria aos médicos. Da mesma forma, eu coloco diante do Senhor, né, o nosso irmão Tiago também, né, outros enfermos, e te bendizemos, Pai, porque o Senhor tem dado livramento ao do irmão Walter, que já tem estado de alta, e a tua bondade para conosco. Então, agora, fale aos nossos corações. Nós carecemos de ouvir a tua voz. E por isso nós glorificamos e bendizemos o teu nome, no santo nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Eu tenho um título, nós vamos meditar hoje à noite numa frase do Senhor Jesus Cristo, e eu vou relacionar então essa frase com a obra dele, né? Esta frase é uma coisa só. Uma coisa só. Nós encontramos nos evangelhos Cristo usando esta frase 3 vezes, de maneira bem específica, está repetida nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas são 3 ocasiões distintas. São todas elas conhecidas de nós, e eu quero então associar essas passagens e então fazer essa aplicação de edificação, consolo aos nossos corações, lembrando também que é uma homenagem aos pais, porque é Dia dos Pais nesse próximo domingo. Cristo usou esta frase, uma coisa só, em Lucas 10:42. Eu tenho o texto aberto aqui. Então, naquele episódio de Marta e Maria, o Senhor Jesus chegou na casa de Marta e Maria, normalmente ele chegava acompanhado, e Marta logo começou a se preparar e ficar agitada para receber bem o Senhor Jesus Cristo. Ela era uma mulher hospitaleira, e então logo ela começou a preparar as coisas todas, enquanto Jesus entrava e se assentou e começou a ministrar, e Maria vai e fica aos pés de Jesus, né? Enquanto Marta está preparando todo esta logística para o Senhor Jesus Cristo e aqueles que o acompanhavam. Mas até aí tudo bem, ela estava dentro do dom dela, não é? Era uma mulher de serviço, sem dúvida nenhuma, e tem o seu papel dentro do plano de Deus.
Mas ao ver Maria, né, que estava ali quedada aos pés do Senhor Jesus Cristo, então ela apelou para o Senhor Jesus Cristo, apontando Maria, não é? E pedindo que Jesus fizesse uma intervenção, acredito, né, para que Maria pudesse estar ajudando-a, não é? E então, quando ela buscou o Senhor Jesus Cristo, no versículo 41 ele diz: Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. E então ele diz: Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta é a primeira vez, ou é a primeira das 3 vezes que eu quero meditar com os irmãos. Mas Cristo também usou esta frase para o fariseu, narrado em Lucas capítulo 7. Vamos voltar um pouquinho a nossa Bíblia, né, para Lucas capítulo 7, no verso 40. Então, Cristo foi hospedado também na casa de Simão, que era um fariseu, e estando ali entra uma mulher, né, não era uma mulher de boa fama, mulher de má fama, e ela começa a ungir os pés de Jesus, e logo ela é censurada em pensamento por este fariseu, e a censura não era somente com respeito a uma certa aversão àquela mulher, ele questionava quem Jesus dizia que era, insinuando de que Jesus, se fosse quem ele disse que ele era, ele saberia quem era aquela mulher que estava ali, não é? E então, o Senhor Jesus, conhecendo o coração daquele homem, se dirige ao homem no versículo 40 do capítulo 7 e diz assim: Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Uma coisa tenho a dizer-te. E então ele disse para o Senhor Jesus dizer, e o Senhor então, né, contou uma pequena parábola para ele de 2 devedores e aplicou e comparou este homem com aquela mulher. Já vimos uma live lá no passado, há pouco tempo atrás, nesta passagem aqui. Mas ele disse para este homem aqui, né? Tenho uma coisa só para dizer para você. E disse, ou seja, Jesus não pregou para ele, Jesus não ficou gastando tempo para explanar, explicar. Ele só tem uma coisa para dizer para você. Mesmo que ele contou aquela parábola, na verdade a parábola não era uma coisa que ele estava dizendo. Uma coisa é quando ao término da parábola, ele fez uma pergunta para ele: quem dos dois amará mais? Então, esta uma coisa que Jesus estava querendo levantar era algo que não estava no plano do fariseu, que era exatamente a demonstração de amor daquela mulher para Jesus. Ele ficou preocupado com o caráter dela, mais do que a atitude dela para com Jesus. Guarde isto no seu coração, para você entender bem a nossa reflexão de hoje à noite. E então Jesus tinha uma coisa. Irmãos, nós sofremos na nossa vida cristã de muitas formas, não por causa da falta de muitas coisas. Normalmente, o sofrimento vem pela falta de apenas uma coisa só. E você pode sondar o seu coração, sua circunstância atual, mesmo a questão da pandemia, não é? Não é vacina, não é as atitudes do governo com respeito a todo esse processo, não é? Não é o vírus, ou seja, são muitas variáveis. Mas se Jesus estivesse ao nosso redor, talvez ao ver o seu coração aflito, o seu coração preocupado, provavelmente ele nos diria uma coisa só, uma coisa só. A terceira vez que essa palavra foi dita por Jesus também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no verso 22. 18, 22,
quando um jovem rico se aproxima de Jesus e ele pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus disse: Por que me chamas bom? Não é? E ele perguntou: Você sabe os mandamentos? E então o homem esbanjou todo um conhecimento e ele disse, né? Os mandamentos, e depois ele disse: Eu tenho observado isso desde a minha juventude. Versículo 21. E então, depois de ter dito para Jesus, ter apresentado seu currículo para Jesus e toda a sua vida de justiça, ele era um intérprete da lei, provavelmente, mesmo sendo jovem, rico, e ele disse, Jesus disse no versículo 22, ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta, uma coisa só. Não eram duas, não eram três, não eram 10, né? Uma coisa só. É interessante que, já mencionei isso outras vezes, né? Sempre que eu estou diante dessa passagem, não é? Eu me lembro dos órgãos públicos do nosso governo. Se você já foi, já experimentou, há um cartório, há um banco, e você entra com uma papelada toda, eles te dão uma lista de documentos, e você vai, tira xerox, faz certidões, e você vira e mexe, às vezes semanas, dias que seja, e chega lá e apresenta o pacote, e você fica naquela expectativa, e olha um, olha outro, olha outro, olha outro, olha outro, olha outro, dezenas de papéis, e eis que você é surpreendido, falta um. Um, dois ou três, ou seja, os 20 que estão ali não são suficientes pela falta de um. Isso é muito comum nos órgãos públicos, né? Bancos, né? Faltou um documento, faltou um documento, né? Uma certidão, né? Ou seja, agora, o que significa? O que significa? O que Jesus queria dizer com esta expressão para estas três pessoas em três momentos diferentes? É que uma coisa era algo essencial, fundamental. Tudo que estava sendo apresentado não era suficiente, porque ele disse uma coisa falta. Sabe o que significa? Uma coisa só, acredite, é sinônimo de tudo. Uma coisa só é sinônimo de tudo. Porque sem aquela coisa não tem processo, sem aquela coisa não tem nada, porque aquela coisa que está faltando é essencial, fundamental. Todas as vezes que Jesus disse, estava ligada e apontava para Jesus, seja com Maria e Marta, porque Marta estava adorando o Senhor Jesus Cristo, seja com respeito ao fariseu, porque o fariseu não estava amando Jesus como aquela mulher, e seja o homem rico que, a despeito da sua vida debaixo da lei, moralmente correto, faltava a ele Jesus. E sabe de uma coisa? Jesus é o tudo que falta. Você pode ter milhares de coisas, milhares, mas se não tiver Jesus, uma coisa falta. E esta coisa é maior e mais importante do que qualquer outra ou quaisquer outras coisas. Mas eu quero associar agora esta expressão que nós vimos 3 vezes aqui com a obra de Cristo na cruz. E para isto, nós vamos meditar em algumas passagens. Nós vamos meditar, primeiramente, em Hebreus capítulo 10. Rapidamente, vá comigo para Hebreus capítulo 10 e eu vou ler os versos de 5 a 7. Hebreus 10, de 5 a 7. Diz assim o texto. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste.
não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10, de 5 a 7, é uma citação direta do Salmo 40, versos 6 a 8. Nós vamos lá depois, Salmo 40, 6 a 8. Mas eu quero ler também com os irmãos Isaías capítulo 6. Nota que são textos todos que são do nosso conhecimento, textos famosos, textos, conhecimento, textos conhecidos. Isaías 6 a 8 tem uma passagem muito conhecida que diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, aqui é Isaías dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. A pergunta é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Estas passagens se referem, irmãos, ao mesmo fato. Tanto Hebreus 10, de 5 a 7, que é a citação do Salmo 6, perdão, do Salmo 40, 6 a 8, como Isaías 6, 8, elas estão falando do mesmo fato, exatamente o mesmo fato. Elas se referem, né, ao Senhor Jesus Cristo, né, apenas que em Isaías, esta passagem famosa de Isaías 6:8 é uma passagem que nós chamamos teologicamente como uma passagem com duplo cumprimento. Há muitos versículos da Bíblia que eles têm duplo cumprimento. O que é o duplo cumprimento? Ele tem um cumprimento local, no momento do escrito, e muitas vezes ele tem um cumprimento futuro ou um cumprimento passado dentro do plano maior geral de Deus, ligado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqui no caso, o primeiro cumprimento é com Isaías, no tempo e no espaço, quando Isaías teve aquela visão. Quando ele teve a visão, ele ouviu a voz de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, ele disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando nós lemos isso aqui, e se você fizer uma leitura sem esse conhecimento deste aspecto, desta profecia aqui, então vai dizer e pensar que apenas aquilo, Isaías estava recebendo um chamado, inclusive nas nossas Bíblias, isso vem destacado, que aquele texto é o chamado de Isaías. Ponto. Mas não é. É o chamado de Isaías, mas não ponto. É o chamado de Isaías também. É o salmo de Isaías, é a chamada de Isaías também. Porém, este chamado de Isaías tem um outro cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, na eternidade passada, e, portanto, esta passagem se torna paralela ao Salmo 40. O Salmo 40, quando ele disse, lá eu li Hebreus, e eu leio de novo para você, no Salmo 40, porque tem uma pequena variante lá, ele diz, versículo 6. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Lá ele diz, corpo me formaste. Aqui, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não os requeres. Então eu disse: Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Este é um salmo de Davi. Davi está cantando este salmo, porém, este salmo de Davi é um salmo profético. É um salmo que Davi está sendo levado pelo Espírito Santo a cantar algo,
não é? Que dizia respeito ao Senhor Jesus Cristo na eternidade passada. Vamos ligar com outro texto, também conhecido, Gênesis 1:26. Normalmente eu não fico fazendo assim com as passagens, não é? Mas hoje vamos fazer. Gênesis 1:26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A exemplo de Isaías 6, esta também é uma passagem com duplo cumprimento, mas não é comentada normalmente pelos teólogos, apenas como sendo uma passagem narrativa da criação, Gênesis 1 e 2. Porém, ela tem este cumprimento, a criação, Gênesis 1 e 2. Mas quando está narrando aqui, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o texto implica num diálogo. Quem é façamos? Quem é façamos? Deus, na primeira pessoa, que é o Pai, Deus na segunda pessoa, que é o Espírito, Deus na terceira, perdão, na segunda pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, e Deus na terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Eles estão conversando, por isso, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porém, aqui em Gênesis, é no tempo e no espaço quando ele vai criar. Eles vão criar o homem. Mas esse diálogo ocorreu num segundo cumprimento, que foi o primeiro, na verdade, lá na eternidade passada, no mesmo contexto do Salmo 40, no mesmo contexto de Isaías 6:8. Portanto, Gênesis 1, Isaías 6, Salmo 40, repetido por Hebreus 10, todos eles falam do mesmo fato. E qual é o fato? Quando Deus planejou, Deus nas três pessoas, quando eles planejaram criar o homem. Aí você está dizendo, pastor, está acabando o seu tempo. O que isso tem a ver com uma coisa só? O que isso tem a ver com aquelas três passagens quando Jesus disse uma coisa só? Então, refrescar sua memória, uma coisa só é porque é uma coisa essencial, fundamental, que tem que ter. Não importa quanto já tenha. Se faltou esta, nada do que tem adianta. E todas elas dizem respeito ao Senhor Jesus Cristo. Esta coisa só é sinônimo de tudo, e tudo é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, tem a ver com este momento do planejamento da criação, porque quando a Trindade decidia, na eternidade passada, como diz o texto de Efésios, né? Lá antes dos tempos eternos, quando ele nos salvou, ele nos predestinou e ele nos escolheu antes da fundação do mundo, neste tempo, quando ele nos escolheu, como foi que ele nos escolheu? Nos escolheu porque, primeiro, para escolher o homem, tinha que criar o homem. Porém, o plano era, vamos criar o homem para quê? Deus vai criar o homem, ele era suficiente em si mesmo, mas ele queria dividir a sua glória com o homem. Criou o homem com livre-arbítrio para dividir a sua glória com o homem. Criou o homem, então, a sua imagem e semelhança. Mas havia uma questão. Na sua onisciência, Deus sabia o que aconteceria com este homem após a criação. O que aconteceria? Ele vai nos rejeitar. Ele vai nos rejeitar. E então, quando se depararam com a rejeição do homem, surgiu a questão: como vamos resolver essa situação? Então, só havia uma coisa possível. Uma coisa só era possível para desfazer a rejeição do homem.
E esta coisa só era a encarnação. Então o Senhor disse: um de nós tem que se tornar como ele, homem, sem deixar de ser quem nós somos, viver a vida do homem, como o pastor Sacha diz, né? Viver a vida que nós não podemos viver, para então morrer a morte que nós devemos morrer, não é? E ressuscitar para dar vida. Uma coisa, não havia duas possibilidades, uma coisa só. E então, a pergunta de Isaías 6, lá na eternidade passada, a primeira pessoa, na época ainda não o Pai, com essa designação, porque Pai, Filho e Espírito é uma designação para eles três com respeito à obra de salvação. Porque eternamente eles são primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Três pessoas, apenas um Deus. Uma só essência. E então a pergunta da primeira pessoa: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós quem? Deus. Então, a segunda pessoa da Trindade, que é, no tempo e no espaço, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, tinha plano. Porque criar o homem que vai nos rejeitar, se não tivesse um plano de resgate, não ia criar. Então havia uma só possibilidade, olha como é preciosa essa expressão. Uma coisa só. Quando Jesus disse para aquelas três pessoas, uma coisa te falta, porque foi justamente esta coisa, a encarnação. Quando ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Então se cumpre também o Salmo 40 em Hebreus capítulo 10, porque ele disse, corpo me formaste, abriste os meus ouvidos, então agora a segunda pessoa da Trindade passaria a ter um corpo para que ele pudesse então viver a vida do homem, morrer a morte que o homem tinha que morrer, ressuscitar e, portanto, trazer. Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, quando Isaías disse isso naquela visão, ele estava só fazendo a resposta de um chamado outro que já havia acontecido na eternidade passada, fundamental, que era a vinda do Senhor Jesus Cristo na encarnação. Mas olha o que o Senhor Jesus Cristo disse lá, narrado por Salmo 40, ele disse, agrada-me fazer a tua vontade. Jesus não foi à cruz contrariado, Jesus não foi à cruz emburrado, Jesus não foi à cruz de outra forma, a não ser para agradar o Pai, glorificá-lo, como está lá em João 17. Aleluia, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou lá sofrer, eu vou lá morrer, para poder trazer este homem de volta, para definitivamente dividir a glória conosco. E sabe o que é isto? Filipenses 2,7. Ele foi humilde, se tornou homem, assumiu a forma humana, ele não se agarrou ao fato de ser Deus, lembra? Ele esvaziou-se. Então, ele encarnou e passou a viver uma vida de submissão ao Espírito Santo e ao Pai, para agradar ao Pai. Ele diz, agrada-me fazer a tua vontade. Qual era a vontade do Pai? Criar o homem e, diante da rejeição do homem, trazer este homem de volta. Mas tinha que ser algo dentro da Trindade.
E então a segunda pessoa disse: eu vou me esvaziar para trazer. Lembra quando Paulo disse: eu fiz-me fraco para ganhar o fraco? Ele estava fazendo isto. Ele não disse que ele pecou para ganhar o pecador. Ele se fez fraco para ganhar o fraco. Porque Paulo sabia que o Senhor Jesus, para nos salvar, ele tinha que tabernacular, ele tinha que deixar a sua glória e vir para nos resgatar. Só havia um jeito, uma coisa só: Cristo. Irmãos, o nosso presente de Dia dos Pais. Agora as irmãs vão ter que aguardar maio, o Dia das Mães, o Dia dos Pais. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Nós já temos Jesus como Senhor e Salvador, mas nós temos muitas vezes vivido como Marta, porque Marta era convertida. O fariseu não era. O jovem rico também não era, mas Marta era. Então isso é significativo, porque para aqueles dois, eles precisavam de ter Jesus. Marta tinha Jesus, mas Marta não estava entendendo ainda que Cristo era tudo ali. Maria tinha entendido, por isso ele disse: ela escolheu a melhor parte. Para você falta uma coisa, não era a salvação. Você falta viver. Viver Cristo. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E que o Senhor nos cubra de bênçãos na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Amado Deus, te louvamos, te bendizemos pelo teu amor e pela tua misericórdia para conosco. Ajuda-nos, Pai, a refletir nestas passagens e saber que nós já recebemos do Senhor uma coisa só, que foi nos apropriarmos da encarnação de Jesus pela tua iniciativa, como nós temos aprendido no livro de Romanos. Mas, Pai, pelo teu Espírito, abre o nosso entendimento para que nós vivamos Cristo. Porque muitas vezes estamos atrás de tantas coisas, buscando e sofrendo, impacientes, inquietos por tantas coisas. E o Senhor está nos dizendo, uma coisa ainda falta. A melhor parte é viver o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te louvo, Pai, e te bendigo, no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz. Amém.